realizar aqui um registro e agradecimento de presença, senhor João Paulo Furtado, coordenador ACIEMA. Obrigado pela presença. Dando continuidade, convido agora para a sua explanação o biólogo doutorando em Biologia Animal, Instituto de Biodiversidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, senhor João Luiz Gasparini. Como é que eu passo aqui? Tá. Beleza, obrigado. Bom, boa tarde. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui. Vou mostrar um pouquinho dos nossos estudos e dessa sensibilização sobre a fauna e sobre a natureza capixaba. Deixa eu me habituar aqui com essa... Bom, falar dos 6 parques, né? Eu poderia ficar aqui, acho que uns 2 dias para falar de toda a fauna ameaçada dos 6 parques. Mas não vai dar tempo, então peguei alguns pontos principais para falar. Comecei bem novo, trabalhando com, principalmente, atividade de campo, auxiliando biólogos aqui da UFES, né, professor Zé Luiz Elmer, Cláudio Zampronho, Edson Perrone. Então, eu estou passando aí a peneira no Rio Jucu, enquanto o Rio Jucu ainda era possível você entrar de sunga ali para poder amostrar as espécies. Hoje em dia eu acho que eu pegaria uma hepatite nesse trecho do Rio Jucu. Então a gente tem uma degradação formiguinha, mas que um cara mais velho como eu consegue falar para vocês, olha, há 40 anos atrás era possível nadar sem ficar doente no Rio Jucu. E não é o que a gente vê hoje, né? E isso para várias áreas naturais do estado. Unidade de conservação, né? Qual o objetivo básico? O que está no SNUC? Talvez tenha até passado já de manhã alguma informação desse tipo. Infelizmente eu não pude estar de manhã aqui. Mas a criação de uma unidade de conservação visa proteger a natureza, a biodiversidade, garantindo a conservação de ecossistemas, a preservação de espécies ameaçadas. A palestra anterior à minha falou sobre isso. Espécies ameaçadas é o objetivo básico para a criação de unidade de conservação. E, lógico, garantir ecossistema, né? E a manutenção de processos ecológicos essenciais para a vida, né? Então, o que pauta a unidade de conservação são espécies ameaçadas em primeiro momento e depois conservação dos hábitats, né? O que a gente está falando dos parques estaduais... Nós estamos falando em dimensões minúsculas de território, que tem ainda um pouco da vegetação. Em alguns parques, como Pedra Azul e Forno Grande, eles foram... o motivo também foi fauna, mas o ambiente e o Inselberg, né, a montanha que todo mundo vê a Pedra Azul e o Forno Grande e quer preservar aquilo. Senão, daqui a pouco, vai alguma exploração de rocha ornamental e corta aquilo em pedaços. Então, o que a gente está preservando é uma pequena amostra do que foi o ambiente anterior, né? Então, são parques diminutos. A gente está falando em extensão territorial muito pequena. Como também a palestra anterior mostrou que o Parque Paulo César Vinha é minúsculo. E é um dos últimos refúgios de restinga no Espírito Santo. E aí, falando sobre espécies ameaçadas, né? Nós temos que falar que o Espírito Santo é um dos estados que tem uma lista de espécies ameaçadas mais atualizada, assim, foi refeita, né? Depois de anos você tem que fazer de novo o processo, né? Levar as espécies à avaliação, chamar especialistas, debater dentro dos critérios da IUCN, né? Também com apoio do ICMBio e do órgão estadual. E aí também, parabéns ao meu amigo Fraga, Nicolete Fraga, pelo trabalho, todos que estão aqui, né, e da Lúcia também, todos os que participaram desse documento maravilhoso. É um livro de 2019, né, feito no governo do Renato Casagrande, e que detém aí uma informação muito atualizada das espécies ameaçadas do Espírito Santo. Eu vou falar só de fauna. Então, fauna, os invertebrados, né, os insetos, aranhas, caramujos terrestres,
São 138 espécies ameaçadas no Espírito Santo. Várias delas são bioindicadoras, né, de qualidade ambiental. Então, por exemplo, esse primeiro insetinho ali de baixo, com a asinha bonitinho, uma efemeróptera, que tem vida muito curta, né? Por isso que é efemeróptera, é efêmera a vida dela. Mas ela é bioindicadora de, por exemplo, água de ambientes de riachos de montanha que tem ambiente muito limpo. Então você não tem efemeróptera em rio poluído. Você tem só esses insetos em rios que têm ainda qualidade de água, não tem agrotóxico, não tem sedimentos. As libélulas, né? Tem uma professora aqui do norte do Espírito Santo, a Karina Furieri, que é especialista. Então, também só depende de água e ambientes limpos. Por isso que são tão frágeis e são ameaçadas de extinção. Muitas espécies são também polinizadoras e muitas delas também controlam pragas. É meio estranho pensar, né? Pô, inseto controlando praga. Mas as vespas parasitoides, né, que temos um núcleo aqui na UFES de Vitória, com 3 pesquisadores de ponta, que são especialistas em vespas parasitoides, elas são controladoras de praga agrícola. Então, espécies de vespas parasitoides, que tem várias que são ameaçadas e ocorrem nesses ambientes florestais, elas também controlam pragas. Então, é importante para a economia. Né? O pessoal às vezes fica pensando, não, mas caramba, inseto, como é que pode isso? Isso para quem tem visão só econômica, né? Peixes, são 18 espécies ameaçadas só de peixes de água doce, né? Fora os marinhos. E os peixes de água doce que a gente encontra em alguns parques dos que a gente está abordando, principalmente esses do maciço central sul do estado, são peixes de riachos, né, que ocorrem em riachos de cabeceira, córregos com água muito clara, e são cabeceiras mesmo de vários rios. E são espécies como esse bichinho aqui do lado esquerdo, Tricogenes, que é uma espécie endêmica também. Só ocorre ali no rio Fruteiras e na região ali de Forno Grande e Pedra Azul. Só naqueles riachinhos dali daquela região. Do outro lado ali, aqueles bagrinhos bigodudos ali, são os tricomícteros, que são bagrinhos também endêmicos de cabeceira. Então tem várias espécies no Espírito Santo, que são também, até não foram descritas ainda, pelo menos 20 espécies. E algumas delas estão dentro desses parques, que a gente está abordando. Fora também alguns cascudinhos, né? Esse bichinho ali de baixo, Neoplecóstomos espirito-santensis, é um bicho endêmico do Espírito Santo. Também ocorre na região de Duas Bocas e na região de Fruteiras, que é Forno Grande e Pedra Azul. Dos peixes marinhos, aí eu vou falar especificamente de um trabalho recente que foi publicado pelo professor, da equipe do professor Maurício Ostin, que é da UFES, lá de São Mateus. É um estudo que foi feito no Rio Itaúnas, né? Peixes e crustáceos do parque, que aí ele traz um peixe anual, essa espécie aqui que tem 2 exemplares, o macho e a fêmea. Peixe anual porque ele tem um ciclo de vida muito curto e só ocorre quando chove, aí forma-se um brejo temporário, o ovo que está no sedimento eclode, ele já entra num processo de desenvolvimento muito rápido, entra em processo de reprodução também muito rápido, coloca o ovo na lama e quando seca tudo, entra em diapausa, aí só vai repetir o processo um ano depois, no ano seguinte, quando chega a chuva. Então essa época agora de começo de primavera é uma época propícia para os peixes anuais e nós temos espécies de peixes anuais não descritas ainda no Espírito Santo. Inclusive a semana passada, a professora Luísa Sarmento, que já trabalhou aqui no IMA, acabou de descrever uma espécie de aracruz, de peixe anual. E aquele outro bichinho ali que está sozinho é um jovenzinho de mero, que é um peixe, é uma espécie criticamente ameaçada, é uma espécie que chega a pesar 350 quilos, 2 metros de comprimento. Acho que o recorde brasileiro é de 410 quilos. É uma espécie de garopa de grande porte, que depois ela fica recifal,
mas na fase juvenil ela precisa de um estuário e de um manguezal muito bem conservado para desenvolvimento. E aí vocês podem até visitar a página do Projeto Meros do Brasil, que também quem é o líder aqui no Espírito Santo é o professor Maurício Ostin, que trata sobre a conservação dessa espécie e, lógico, que é uma espécie guarda-chuva para proteger manguezal. E manguezal a gente sabe que não é só essa espécie que está lá no manguezal. Várias espécies que estão na muqueca capixaba, robalo, camarões, precisam do manguezal como área berçário. Necessitam. E que a gente está vendo hoje em dia, não só no Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, é um descuido completo com os manguezais. É a área de descarte de esgoto, é a chegada de lixo, quando tem derramamento de petróleo, é uma das primeiras áreas impactadas. Então a gente precisa olhar com muito mais cuidado para manguezais também. Fica aqui uma dica para a gente fazer de repente um seminário sobre manguezais, saúde dos manguezais. Porque afeta não só a biodiversidade, mas também a parte cultural, histórica, a nossa muqueca capixaba e todos os valores que nós temos aqui como capixabas. Anfíbios, 20 espécies ameaçadas no Espírito Santo. Eu trabalhei muitos anos como herpetólogo também, agora estou trabalhando mais com peixes recifais, mas são espécies bioindicadoras, são muito frágeis. Na palestra da nossa querida amiga, ela falou sobre a susceptibilidade, as doenças, os fungos, e a gente sempre trabalhou com o levantamento de biodiversidade. O Espírito Santo é um dos estados que tem muitos endemismos, por conta da Mata Atlântica tão diversa, tão peculiar. Norte do Espírito Santo, sul do Espírito Santo, são áreas, matas diferentes. Também a altitude também influencia muito nesses endemismos. Então a gente tem muitas espécies que são bioindicadoras, sem contar que são também controladores de praga e tem grande interesse farmacológico. Várias moléculas que tem na pele dos anfíbios, alcaloides, o pessoal está estudando e estudando com afinco para a criação de novos medicamentos. Aí falar um pouquinho das espécies que ela também já falou na palestra anterior, mas eu tive o prazer de descrever aí essas espécies, está também na equipe. Pseudopaludícula restinga, que ela já falou, mas o Brachycephalus alipioi, que nós descrevemos em 2005 ou 2006, da região de Pedra Azul e de Forno Grande. Então esse maciço central, esse maciço florestal que liga, ou teoricamente ligaria, Forno Grande e Pedra Azul, também está sendo alvo de muita especulação imobiliária, criação de sítios, particionamento de solo, às vezes não tomando o cuidado necessário, porque tem áreas que não têm água suficiente para ter tanto sítio, não tem água, tem locais ali atrás de Pedra Azul que não tem água. Tem locais que são abundantes em água, mas tem outros locais que não. Então, o que seria interessante ter uma conexão entre esses dois parques está se perdendo, e muito rapidamente, com essa especulação imobiliária das montanhas capixabas. E o Melanophreniuscus setibo, nem vou falar mais porque ela deu uma aula completa, e o Sphenorhynchus mirim, que é um sapinho bem pequenininho, ele ocorre também no Parque de Itaúnas, e é uma espécie também que está na lista de espécies ameaçadas de extinção. Répteis, 52 espécies ameaçadas no Espírito Santo. Então tem desde o Quinemidóforos, lá a meivula nativa, aquele lagartinho, que ela também falou, a jararaca verde, tem cágados de água doce, o jacaré de papo amarelo, e tem as tartarugas marinhas. Então aí pega toda a parte litorânea do Espírito Santo. Lógico que a gente sempre tem em mente o projeto Tamar e as praias longínquas de Trindade e São Mateus, mas vale lembrar que o ano passado uma tartaruga de couro desovou ali em Itaparica, em Vila Velha, no meio dos prédios ali. Então aí vem esse problema da poluição luminosa e o grande receio que a gente tem de qualquer edificação no Parque Paulo César Vinha que traga luminosidade, que vai quebrar esse ritmo
e atrair os filhotes quando eles estiverem saindo do ninho, eles têm atração pela luz e ao invés de ir para o mar, eles vão para a terra. Então isso aí a gente já viu isso acontecer em Jacaraípe também, com a abertura de ninho de tartaruga. E lógico, poluição luminosa é um grande para tartarugas marinhas. Aves, aí 144 espécies ameaçadas, várias delas ocorrem nos parques, desde sabiá da praia, né? A nossa águia, a nossa árpia, que é maior do que a águia careca americana, né? Então é maior, mais forte, mais imponente do que a própria águia, que é símbolo dos Estados Unidos, é a nossa árpia aqui, que ocorre em todo o estado, mas em densidade muito baixa. E também esses bichinhos pequenininhos, como essa saíra apunhalada, que é um dos símbolos aí de aves ameaçadas de extinção do Espírito Santo, que tem registro em Santa Teresa, mas não tem mais um registro histórico, e agora é encontrada na Mata de Caetés, que também é desse bloco que liga Pedra Azul e Forno Grande, que é um bloco ainda que tem remanescentes importantes, mas que a velocidade que está se perdendo, o entorno dele, preocupa muito, porque a gente é muito maior do que a velocidade que a gente faz pesquisa e consegue aprimorar alguma coisa de conservação. Também as aves são bioindicadoras, polinizadoras, dispersoras de semente, controlam pragas. Então, falando também em economia, para os economistas de plantão não ficarem falando, mas para que vai proteger um bicho desse? Você não tem interesse, mas tem muito interesse. Estou de olho aqui no meu horário. Mamíferos, 41 espécies ameaçadas de extinção. Então tem o ouriço preto, também já foi falado dele. Sagui, o sagui de montanha do Espírito Santo. A anta, que ocorria em todo o estado, mas agora está localizada em algumas pequenas áreas. E vou trazer também aqui um assunto que faz parte do assunto em geral, mas que preocupa muito e ultimamente tem me preocupado demais, mesmo eu não trabalhando com os grandes mamíferos, mas está aqui a Ana Sirbeck, né? A Andressa Gatti também, uma amiga que trabalha com as antas, é o aumento expressivo de trânsito, e aumento de velocidade dos veículos e o atropelamento de animais, principalmente de grande porte. Os de pequeno porte, tem coisa que a gente nem consegue mensurar direito, mas imagina, em Colatina é uma coisa relativamente recente, em Anchieta tem 2 meses atrás, essa onça parda, na reserva de Soretama, vez ou outra está morrendo anta, dos últimos indivíduos das populações que tem no Espírito Santo. Então, esse é outro assunto importante para a gente trazer, para debater também o impacto de estradas, ecologia de estrada ligada à conservação ambiental. Também a minha homenagem às minhas amigas, e que eu sou muito fã, a Andressa Gatti, a Carol Sirbeck, mulheres incríveis, pesquisadoras, que estão trabalhando com os grandes mamíferos, né? A Carol trabalha com as onças pintadas lá na reserva da Vale, na reserva de Soretama, em todos os fragmentos que ela conseguia encontrar esses bichos. Aquela reportagem acima é um registro relativamente recente também, lá em Atílio Vivaco, né? Um dos bichos aí errantes que tem na região de montanha, mas que estão perambulando e precisam de fragmentos pequenos, como esses parques estaduais, intocáveis, porque é um dos maiores mamíferos, um predador de topo de cadeia, mas que está precisando de abrigo, do último refúgio. Né? E aí a Andressa está fazendo exames numa anta que foi atropelada também na BR-101. Um pouco dos impactos que a gente tem no Espírito Santo, né? Lógico, eu sou da família Gasparini, a família Gasparini foi uma das pioneiras a chegar em Santa Teresa. Eu acho que vários parentes meus cortaram bastante a árvore, caçaram bastante. Então tem os impactos antigos que a gente não tem culpa. Aconteceram pelo progresso, né? Tinha que desmatar para abrir as cidades, para fazer os lugarejos.
Depois desse ciclo de derrubada de mata, veio pecuária, café, eucalipto. Esses são os grandes impactos que mudaram a paisagem do Espírito Santo e mudaram muito, principalmente no noroeste do estado, que a gente tem locais com até desertificação agora. E impactos atuais, mais atuais e recentes, que estão crescendo muito e a gente está ficando cada vez mais assombrado com isso tudo. Expansão da urbanização, parcelamento irregular de solo, como eu já falei, empreendimentos retroárea, portos, extração de rochas ornamentais. São muitos empreendimentos, estradas, ferrovias, tudo que vai ligar o Espírito Santo, que vai tornar o estado mais rico, mas também vai fragmentar ainda mais os últimos refúgios dos animais. Afugentamento da fauna nativa, atração de fauna exótica, né? Porque quando você tem lixo e progresso, você tem muito lixo e atrai animais exóticos também, até cachorro, porco, gato, tudo isso, e que também pode trazer doenças para a fauna nativa. Aumento da poluição, esgoto, lixo, veículos, atropelamentos. Em áreas naturais, aumento de pisoteio, ruído e luminosidade. E para terminar, eu vou te falar, uma coisa que quando me fizeram o convite, eu fiquei pensando, caramba, o tamanho das unidades dos parques estaduais que a gente está falando são minúsculos, né? O Espírito Santo acho que não dá nem 1% do tamanho, somando todos, não dá nem 1%. Se a gente olhar o mapa da cobertura vegetal do Espírito Santo, só o que está em verde escuro é que são áreas que tem Mata Atlântica, ainda intacta, entre aspas. O que está em verde claro é silvicultura, é eucalipto, é plantação. Não é floresta de eucalipto não, tá, gente? É plantação de eucalipto. Então, o que tem em verde escuro são unidades de conservação, ou deveriam ser, pelo menos isso. Mas nem todas são. Então, nós estamos falando no número 14, lá que é o Parque de Itaúnas, que é um T pequenininho, de alagado, em volta tem um monte de eucalipto. Então não tem nem conexão com outras áreas, que é uma coisa horrorosa. E o que a gente está falando ali de 10, 15, 13 e 12 são os outros parques. E, lógico, tem o Parque Paulo César Vinha, que fica ali em Setiba, envolto por uma APA, que essa APA está sendo destruída por loteamentos, extração de areia, do mesmo jeito. Então a gente está falando de micro pedacinhos do Espírito Santo que tem que ficar desse jeito. Né? Eu ouvi falar assim, não, a unidade de conservação tem que se autogerir, ela tem que criar dinheiro para ela se gerir. Não, pelo amor de Deus, ela já faz um papel e já cumpre um papel de serviços ecossistêmicos, e a gente já está devendo dinheiro para ela. Então, um estado que tem tantos empreendimentos com potencial de impacto altíssimo, ele tem que manter esses parques e até aprimorar, aumentar essas áreas, fazer APAs em volta dele, para fazer área tampão. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, da minha impressão como especialista em fauna, e trabalhando com sustentabilidade e conservação. Tá? Eu vou deixar aqui também o meu contato e agradecer mais uma vez, tá? E parabenizar pela iniciativa. Obrigado.